Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com o Antônio Gabriel Chagas Queiroz. Ele que está aprovado em primeiro lugar no concurso TRT-15 para o cargo de analista judiciário, especialidade de fisioterapia. Antônio, quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista e para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, para onde é de onde você é, se não se importar a sua idade, a sua especialidade, a sua formação, a gente já consegue imaginar, mas desde quando você é formado em fisioterapia? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou, então, o Antônio Gabriel Chagas Queiroz, tenho 32 anos, nasci em Xique-Xique, Bahia, sou fisioterapeuta, graduado pela Universidade Cruzeiro do Sul desde 2013. Desde lá eu fiz algumas especializações na área de terapia intensiva, neurofuncional e ortopedia, e atualmente eu sou analista judiciário do TRT-15 na área de fisioterapia. Então, antes da gente começar, você já até comentou comigo, né? Inclusive, já nomeado e empossado no TRT-15. Fui nomeado recentemente, em dezembro. Fiquei muito feliz. A gente faz quando é concurso de cadastro de reserva, a gente fica com uma certa expectativa, né? Ainda bem que deu certo. Uhum. E fica até a dica para o pessoal, né? Os tribunais são conhecidos por chamar muito além, né, do que é esperado dentro da quantidade de vagas oferecidas. Inclusive, para o seu cargo era só cadastro de reserva, né? E já podemos dizer que quase de forma imediata já nomearam, já chamaram servidores. E, Antônio, quando que você se despertou para concurso público? Desde quando você se considera concurseiro? Quais foram, né, as suas aprovações desde então? Na verdade, desde que eu terminei a graduação, já surgiu assim o pensamento, por ser uma área que garante estabilidade tanto no emprego quanto financeira. E possibilidade na carreira também, né? De seguir uma carreira, ter um desenvolvimento. Então, desde 2000, me formei ali em final de 2013, então desde 2014 eu presto concurso público. Já tive algumas aprovações, foram bastante. Então, eu vou falar as que eu já fui nomeado, tá? Então, no curso do quadro de oficiais de apoio da aeronáutica para a área de primeiro tenente de fisioterapia, fui aprovado em primeiro lugar. Prefeitura Municipal de Conchas, que eu fui primeiro colocado, fui nomeado. Prefeitura Municipal de Cesário Lange, que eu fui primeiro colocado. Não fui nomeado porque não deu tempo ainda. Eu passei em primeiro lugar para uma vaga, mas ainda não fui nomeado. O concurso do TRT também para cadastro de reserva para analista judiciário, área de fisioterapia. E a Rede Sara em Salvador, que eu fiquei numa colocação 15º, mas foi nomeado até o 14º, aí eu sou o próximo a ser nomeado. Uma curiosidade, aposentou as canetas ou vai seguir aí na vida de concurseiro? Agora aposentei as canetas, né? Consegui um bom cargo, acho que tá bom. Quando eu prestei o concurso do TRT, eu já tinha uma intenção de não por desistência, porque eu já era concursado em outro município, já estava prestes a ser chamado em outro também, mas para não ficar com tanta mudança, já estava cansado de tanta mudança, então eu falei, ó, TRT, vou tentar esse, seja o que Deus quiser. A gente estava até conversando, né, antes de iniciar a gravação, que muita gente foge da área de formação, porque às vezes ali o concurso, tirando o direito, né, que contém muitas, geralmente muitas oportunidades, enfermagem também, o concursos que vêm para a área muito específicas, vêm com uma vaga, só cadastro de reserva. Isso no início te assustava? Já pensou em fazer concurso para uma área diferente da sua área de formação? O seu sonho sempre foi trabalhar na sua área, independente de quantas vagas fossem, você ia lá confiante fazer o concurso. Olha, nunca passou pela minha cabeça trabalhar em outra área, eu nunca fiz nenhum concurso direcionado a outra área. Fisioterapia era do plano A ao Z. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que tinha que dar certo. A gente que vem de origem humilde, principalmente, tem essa oportunidade de estudar. Então eu falei, comecei com isso e vai ser isso que eu vou seguir, né? Que a gente também vai pegando carinho, amor pela área, né? Vai começando a se envolver com os pacientes e eu adoro a área de fisioterapia. Nunca pensei em fazer outro tipo de concurso.
Uhum. Então, o que você comentou foi 10 anos, praticamente 10 anos aí na vida de concurseiro. Foram 10 anos mantendo o estudo de forma constante? Ou acabava que esfriava um pouquinho, aí tinha notícia de um edital ali que chamava atenção, você retomava, ou você conseguiu, nem que fosse um pouquinho, como dizem em Minas, né, na minha terra, um pouquinho assim, um cadinho estudar todos os dias de forma constante? Olha, era um edital atrás do outro, então acho que não tinha nem, nem muito tempo assim de parar de estudar. Eu sempre mantive uma constância, até quando não tinha concurso. Claro, quando lançava o edital eu intensificava um pouquinho, mas eu não sou daqueles que conseguem ficar muitas horas estudando, então eu sempre pensei a longo prazo mesmo, em adquirir um conhecimento mais sólido a longo prazo. Até porque alguns concursos vai exigir muito da sua área de formação e um pouco só de matérias básicas. Mas quando a gente fala de concursos de tribunais, não é bem assim, né? As matérias básicas não são bem básicas assim, ainda mais que fogem muito da área de formação. Como foi para você o contato com essas disciplinas, né, que iam além da sua área, muito além da sua área de formação? Teve matérias como, imagino, Tribunal Regional do Trabalho, então matérias ligadas a direito do trabalho, direito constitucional, português, teve essas matérias? Como foi para você o contato com essas matérias? É, teve sim a parte do regimento interno, né, da área de direito voltado ao tribunal, são poucas questões. Então não me foquei muito nisso, mas acabei indo bem. Estudei, acho que eu, que eu tinha que estudar. O português, depois de alguns anos no concurso público, eu percebi que era o que eu precisava melhorar para poder aprovar. Eu já tinha bons resultados antes, né? Mas nunca consegui assim ser nomeado, ser chamado num concurso. Uhum, Depois que eu consegui me dedicar melhor ao português, eu consegui melhores resultados. uhum. E o estudo da sua área em si de formação, né? Só a faculdade é possível, só com a faculdade ser aprovado em concurso público, realmente é necessário um estudo direcionado para que você filtre o que cai, a forma que cai, conheça melhor as bancas. Olha, eu falo o seguinte, a faculdade ela me deu uma boa instrução, mas faltava aquele algo a mais, sabe? Eu sempre fui estudioso desde a época de faculdade, então eu percebi, tá faltando alguma coisa. Chegou uma hora ali que eu percebi, tá faltando alguma coisa. Foi quando eu resolvi, né, em 2022, adquirir o material do Estratégia, e aí eu comecei a dar passos mais largos. Uhum. E o que que te chamou a atenção no material do Estratégia? Você conheceu por indicação, por pesquisa no Google? Pesquisa no Google mesmo. Eu pesquisei, vi que tinha muita gente aprovada relacionada. Eu falei, ah, vou arriscar. O custo vale o custo-benefício, né? Você fica naquela expectativa, vai ser um bom material, não vai ser? É, porque eu não tinha referência de ninguém antes, só das pesquisas mesmo na internet. Mas acabou que eu gostei e deu certo. Que bom, fico feliz aí que você decidiu confiar. Eu sempre falo que um bom material não é nada se não tiver um bom aluno, né? Um bom material é só a ponte. Se não tem um aluno para fazer a travessia, não tem chegada. Pode decidir atravessar nadando, de barco, pode vir a correnteza e levar, mas dá para chegar do outro lado também. Mas quando você tem a ponte ali para fazer a travessia de forma mais segura, né? Ela acaba sendo mais rápida, mais otimizada também. Eu vejo que as faculdades, claro, são importantíssimos para dar a base, para dar o direcionamento, mas se você não faz questões, não conhece o famoso perfil da banca, né, chega na hora ali, você não sabe aonde marcar o X, ou se a questão vai estar certa ou errada, vai acabar caindo nas pegadinhas também, exclusivamente para esse concurso, né, falando direcionado para o concurso TRT 15. Qual que foi a banca? A banca foi a Fundação Carlos Chagas. E você já tinha feito muitas questões da banca, já conhecia a banca? Já famosa em tribunais, né? Eu fui atrás de questões relacionadas, no próprio material acabou já tendo alguma coisa, mas eu fiz um estudo mais direcionado, sim. Uhum. E você falou que foi passando em vários concursos, sendo nomeados, foi aí, né, subindo degrau por degrau até chegar, enfim, poder aposentar as canetas. Então, imagino eu que você sempre conciliou os estudos para concurso com o trabalho. Sendo assim, concurseiro gosta disso. Quantas horas líquidas você costumava estudar? Era uma matéria por dia? Você estudava por blocos e cada bloco de X minutos ali era uma matéria diferente? Olha, não tinha uma organização por matéria. Eu buscava estudar por volta de 2 a 3 horas por dia, sempre dando pausas.
Eu nunca consegui ficar o dia todo estudando, virar a noite estudando. Para mim, o estudo sempre foi um prazer, eu gosto de estudar. Então, poderia ser que tirasse um pouquinho a minha disposição em fazer isso. Então, eu fui da minha forma e eu sabia que uma hora ia dar certo. Uhum. Eu acho muito importante isso, né? Eu vejo que muita gente fica muito preocupado com horas líquidas e acaba ali que passa 2, 3, 4 horas até sendo produtivo. Vai passando disso, tá ali contando horas, mas não tá sendo um estudo de qualidade, né? Então tem esse estudo de saber até quando você rende é importante para depois você não estar perdendo tempo, tá ali cansado na frente do computador e não tá absorvendo conteúdo nenhum. Se você consegue, principalmente no pós-edital, prova chegando. Absorver conteúdo por 9, 10, 12 horas, beleza, né? Ali, às vezes, a véspera de prova é possível, mas a longo prazo, acaba que isso se torna inconsistente, né? Sempre ouço falar que qualidade é muito melhor que quantidade. Se você aliar as duas, ótimo, né? Mas aí sempre tem que a qualidade falar mais alto. É, eu acho que é um processo de autoconhecimento mesmo. A pessoa tem que se permitir estudar, mas tem que saber seus limites, né? Eu sempre procurei fazer isso, deu certo. Não é a única forma que existe, mas para mim é a ideal. Falando em única forma e não é ser a única forma que existe, né? Eu vejo que uma coisa varia muito também na hora de ter a base do conhecimento. Muitos vão preferir as videoaulas, outros vão preferir os PDFs. O que foi seu material base? Você gostava mais de ler, de acompanhar ali os PDFs ou de assistir às videoaulas? Com certeza os PDFs, um material que eu conseguia estudar mais rápido. Os vídeos, eles são muito legais, mas você demora um pouquinho mais de tempo para poder estudar conteúdos quando são em vídeos. Então eu sempre me focava no material escrito mesmo. Eu acho que é a melhor forma para mim ter aprendido o que eu aprendi. Mas é como eu falei, não existe uma fórmula secreta, né? Nesse caso, acho que o vídeo dá um bom apoio, mas eu sempre me baseei mais nos materiais em PDF. E falar em não existir fórmula secreta, né, em tudo poder ser personalizável, digamos assim, você utilizava os PDFs, mas gostava de fazer anotações, marcações, resumos, ou conseguia focar só na leitura e só ali ser o suficiente para você absorver e conseguir decorar o conteúdo? Geralmente leitura, né? Resolvia bastante questões de concurso também. E às vezes, dependendo da matéria, eu fazia resumos escritos, gravava áudio no celular para escutar depois. Essa eram as minhas estratégias. Eu não assistia o vídeo, mas, por exemplo, às vezes eu ia trabalhar de ônibus, então durante o trabalho ali eu colocava o fone com o que eu tinha gravado e acaba gerando uma fixação do conteúdo. Então, geralmente, os concursos, né, de nível superior têm uma parte discursiva. A discursiva que pode ser, quando é para qualquer área de formação, um texto argumentativo, dissertativo, mas geralmente quando é para cargos específicos, né, vai ser uma questão, vai ser dado um problema ali, você tem que apresentar uma resolução. Nos casos dos concursos que você fez de fisioterapia, a tendência era ter prova discursiva, e qual que era o perfil dessa prova discursiva? Olha, alguns tiveram prova discursiva. Por exemplo, do TRT 15 teve prova discursiva. Foi um caso clínico, eu não vou lembrar direito, mas tinha duas questões com 5 subquestões cada uma. Então, aí, mais ou menos 10 questões, você tinha que montar um texto de acordo com aquele caso clínico. Na, no processo seletivo da Rede Sara, também teve prova discursiva, teve prova prática, que também foi relacionada à área específica de atuação, no caso, fisioterapia. Agora, no concurso do quadro de apoio da aeronáutica, aí foi uma redação com um tema geral, nada relacionado à fisioterapia. Uhum. Então, sempre um importantíssimo, né? Leia o edital para saber como vai vir, se tem prova discursiva, se sim, como vai ser, até porque existem alguns critérios também. Já vi provas que você não podia zerar nenhuma questão, não adiantava você fechar uma, se, ou fechar quase todas, se uma você zerar. Então, é preciso ler o edital para você se programar, se planejar em cima disso também, de como vai ser a sua prova discursiva. E a prova discursiva fez diferença na sua classificação? Na objetiva você já estava em primeiro e só se manteve? Ou a discursiva conseguiu ali te jogar para cima para algumas posições nesse concurso? No caso do concurso do TRT, na prova objetiva eu já estava na primeira colocação e a discursiva só me manteve na mesma colocação.
Uhum. E até uma curiosidade, costuma se cobrar também a parte de pontuação, gramatical, ou acaba que o mais importante, quando é casos clínicos, né, é realmente o conteúdo? Ah, se cobra sim, tem uns discos. Geralmente o edital ele fala, né, sobre descontos relacionados a erros gramaticais. Então é importante também manter uma boa escrita. Uhum. E até você comentou, né, do português, como que você fez para superar essa sua dificuldade? Foi estudando, dando mais tempo a essa disciplina? Foi assistindo também videoaulas? Foi fazendo muitas questões? Como que você fez para superar a sua dificuldade em português? Com o material da estratégia, eu comecei a estudar mais a língua portuguesa, acabei me dedicando um pouquinho mais. Geralmente, sempre o peso nas provas que a gente faz, a área específica tem um peso maior. Mas como eu já Uhum. tinha um bom conhecimento, em alguns momentos eu acabei dando um foco maior para a língua portuguesa. E o português é um grande engano para quem está chegando chegando agora no mundo dos concursos. Ah, português é a nossa língua nativa, eu falo bem, eu escrevo bem, eu vou bem nas provas. Vai achando, você vai se sentir um estrangeiro na hora que você vai fazer prova de concurso para português, porque é muita gramática, é muita regra que a gente estuda lá no ensino médio, né? Então, se você está saindo do ensino médio, talvez seja um bom momento para você fazer prova de concurso e estudar bem em português. Mas fora isso, realmente é uma cobrança, né, que a gente vai no nosso dia a dia pela leitura, pela repetição. A gente vê que nem sempre a gente sabe as regras, muito menos as exceções às regras. É só fazendo prova de concurso que a gente percebe isso, né? É verdade, é verdade. O português já me fez reprovar muito. Não, não reprovar, mas já me tirou vaga, com certeza. Com Uhum. certeza. É uma matéria que às vezes a gente não dá o devido valor, mas que é importantíssima. Uhum. Eu acho que você foi muito consciente nessa sua trajetória, né, de fazer, né, concursos de escadas, não tendo pressa, já sempre tendo um cargo público para chamar de seu e sempre subindo aí os degraus. Você considera que você teve erros nessa sua trajetória, né? Apesar de, como eu disse, ter sido parecer uma trajetória muito consciente, erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora com mais essa aprovação. E o que que você acredita também que foi o seu principal diferencial para alcançar aí, principalmente os primeiros lugares? Alcançar aquela única vaga do concurso. Então, eu queria que você apontasse os principais erros e também os acertos na sua preparação. Eu acho que o principal erro foi essa questão do português, né? Essa questão de eu perceber ali, foi por volta do concurso de 2022 que eu comecei a perceber que o português estava me tirando das vagas do concurso. Então foi quando eu comecei a me dedicar mais. Acho que os acertos foram esses, assim, de sempre manter uma trajetória mais linear, manter um estudo constante. Eu acho que foi isso e eu acho que o principal, mentalidade vencedora, você pensar que vai dar certo. Uhum. Eu já começar achando que não vai dar, realmente não vai dar, né? Acreditar em você tem que ser aí a primeira, o ponto de partida. Eu acho que parece muito utópico, né? Um concurso só tem uma vaga, como é que eu vou passar em primeiro lugar? Alguém precisa passar, por que não você, né? Apesar de começar com A, não é ordem alfabética, então, se tem lá uma vaga, essa vaga pode ser sua, sim, e contar também que muitos concursos, né? Buscar histórico de nomeações, como é o caso dos concursos de tribunais. Claro que quanto mais específica a área, menor é o número de cargos vagos, menor vai ser o número de pessoas que vão ser chamadas, mas acaba que menor é a concorrência também. Se você for comparar o número de pessoas que concorrem aos cargos lá, que é qualquer área de formação, para áreas administrativas, até para a área do direito, é muito maior o número do que as pessoas que concorrem para a área muito específica. E muitas estão chegando ali agora, então estão caindo de paraquedas, achando que só a formação do curso superior já é o suficiente, que o português do dia a dia também vai dar certo. Então, é acreditar, fazer a sua parte, acreditar que é possível, que aí vem aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Antônio, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Sei que você comentou como está num processo de mudança, muito corrido aí, mas que bom que deu certo. E para a gente encerrar, o que que você quer deixar de dica, de mensagem, principalmente para os seus colegas aí de profissão, que às vezes têm medo de fazer concurso público, tem medo do número de vagas. Então, que dica ou mensagem você quer deixar, tanto para quem vai iniciar os estudos agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Só não consegue quem desiste no meio do caminho. Precisa ter autoconfiança, precisa acreditar que vai dar certo. Que você mesmo comentou, às vezes as pessoas veem lá cadastro de reserva, ah, não vou fazer, elas já acabam se auto-sabotando. Então tem que pensar sempre positivo, né? Aproveitar as oportunidades. Foi o que eu fiz. Aí eu já estava num cargo público,
apareceu o concurso, eu brincava com minha família e meus colegas. Ah, eu vou fazer e o Antônio do futuro que decida o que vai fazer. Eu tenho que fazer meu papel agora. Meu papel agora é me inscrever, aproveitar a oportunidade e depois a gente vê o que que dá. Então, você disse que aposentou as canetas, né? Fico feliz por tão jovem, né? Já que é até mais novo que eu, deixa eu falar jovem aí, já ter feito isso, aposentado as canetas. Parabéns pela conquista. Obrigada por ter confiado também no material da estratégia e boa noite para você aí. Obrigado, boa noite para você e para todo mundo. Obrigada, Antônio. Pessoal que está nos assistindo, quiser conferir tudo sobre o mundo dos concursos, saber onde estão as maiores e melhores oportunidades, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.